Hoje eu vou contar uma história que parece impossível, mas aconteceu com um técnico de enfermagem durante um plantão noturno. Um caso envolto em mistério, testemunhado por funcionários e registrado em câmeras de segurança. Um homem entra no banheiro de um hospital e, quando volta, algo está diferente. Muito diferente. O mundo que ele conhecia simplesmente não estava mais lá. E o mais estranho, ninguém jamais conseguiu explicar o que aconteceu naquela noite. O nome dele era Gustavo. Tinha 34 anos. Trabalhava como técnico de enfermagem num hospital municipal de médio porte, numa cidade do interior. Ele era um cara tranquilo, reservado, com poucos amigos no trabalho. Preferia os plantões noturnos. Dizia que a madrugada tinha um silêncio que deixava tudo mais simples de lidar. Naquela noite, o hospital estava especialmente quieto. Algumas emergências, mas nada em comum. Ele chegou por volta das 22 horas, vestiu o uniforme e subiu direto para o quarto andar, onde ficavam os pacientes em observação. Às 3 horas e 12 minutos da madrugada, segundo o relógio digital do corredor, Gustavo avisou a recepção que iria até o banheiro. Era o de costume. O banheiro masculino ao lado da sala de descanso dos funcionários. Foi a última vez que alguém o viu, do jeito que era. O banheiro do quarto andar era simples. 2 vasos, 2 pias, azulejos antigos, espelho trincado. As luzes piscavam de tempos em tempos. Algo comum no hospital. A limpeza era feita uma vez por turno, mas sempre dava a sensação de abandono. Gustavo entrou, lavou o rosto, ficou alguns segundos se encarando no espelho. Estava cansado. Poderia jurar que a imagem refletida demorava 1 segundo a mais para reagir. Riu sozinho. Devo estar com sono. Foi até a cabine, fechou a porta e ficou ali por alguns minutos. Ouviu um barulho vindo do encanamento. Depois um estalo forte, como se o teto tivesse rangido. Silêncio. Ao sair da cabine, percebeu algo estranho. O banheiro estava diferente. As lâmpadas estavam mais fracas, como se cobertas por uma película escura. O espelho agora tinha manchas vermelhas. Ele não lembrava de tê-las visto antes. Quando abriu a porta para sair, não havia mais o corredor do hospital. O que havia do lado de fora parecia o mesmo corredor, mas não era. As paredes estavam descascadas como se décadas tivessem se passado. O piso estava rachado, coberto de poeira. O som ambiente desapareceu. Não havia monitores, enfermeiros, nem iluminação no final do corredor. Tudo estava mergulhado em uma penumbra esquisita. Gustavo deu alguns passos, confuso. Chamou. "Tem alguém aí?" A voz dele ecoou, mas de forma abafada. Nenhuma resposta. Foi até a porta da sala dos médicos. Fechada. Tentou a da enfermaria. Trancada. Olhou pela janela ao fundo do corredor e congelou. Não havia cidade. Lá fora um céu vermelho, sem nuvens, sem lua. A paisagem era como um deserto morto, sem prédios, sem árvores, sem qualquer sinal de vida. Ele olhou para o relógio digital na parede, o mesmo que marcava 3 horas e 12 minutos antes. Agora, não mostrava nada, apenas linhas tremidas. Gustavo começou a andar pelos corredores em busca de alguém, mas tudo parecia errado. As placas nas portas estavam em línguas que ele não reconhecia. Símbolos estranhos, sons agudos vinham de algumas salas fechadas, como se algo chorasse dentro. Do nada, uma porta abriu sozinha. Era a antiga sala de raio-x. Dentro não havia mais equipamentos. Apenas um leito enferrujado, coberto por um lençol sujo. Em cima, o contorno de um corpo, imóvel. Ele se aproximou devagar. Quando puxou o lençol, o leito estava vazio. Mas ao olhar para o espelho que havia na parede, viu a si mesmo deitado ali. O reflexo mostrava o corpo dele, imóvel, com os olhos abertos. Virou-se de imediato. Não havia nada. O espelho trincou. Atrás dele, uma porta que não deveria estar ali. De madeira escura, com uma maçaneta dourada e o símbolo de um olho desenhado no centro. Contra o bom senso, Gustavo abriu a porta. O que viu foi algo que jamais esqueceria. Não era mais o hospital. Do outro lado havia um salão gigantesco, sem teto, com colunas que subiam até o escuro. O chão era feito de um líquido espesso e negro que não molhava os pés. No centro havia um altar, e sobre ele, um livro.
O ar era denso, pesado, quase sólido, e tudo ali parecia estar esperando por ele. Gustavo se aproximou do altar. O livro se abriu sozinho, revelando páginas que se escreviam diante dos seus olhos. Frases que apareciam em português, mas com uma caligrafia que parecia viva. Aquele que atravessa não retorna igual. Você viu o que não deveria. Agora você pertence. O ambiente começou a tremer. Luzes distantes piscaram, como relâmpagos invertidos, e um som grave preencheu o salão. Uma mistura de respiração com vozes sussurrando em línguas impossíveis. Ele fechou os olhos, e tudo se apagou. Gustavo acordou caído no banheiro. O mesmo banheiro de sempre. Mas ao sair, algo não estava certo. O hospital parecia o mesmo, mas o andar onde estava não constava mais no sistema. As placas indicavam Andar 3B, um setor que nunca existiu. Os colegas de trabalho disseram que não conheciam nenhum Gustavo. No registro de funcionários, o nome dele não aparecia. Foi até o vestiário. Seu armário estava trancado com cadeado. Ao forçar, encontrou roupas que não eram dele. Um crachá com outro nome. Tentou ligar para o próprio número. Linha inexistente. Voltou para casa. Tudo estava trancado. Dentro do apartamento, outra pessoa morava ali. Não havia mais rastros da sua vida. Nem CPF, nem RG, nenhuma conta bancária. Era como se ele nunca tivesse existido. Gustavo passou semanas vagando entre prédios, estações de polícia, cartórios. Em todos os lugares, o mesmo resultado. Ninguém o conhecia. Quando contava o que lembrava, achavam que era um caso de perda de memória ou algum tipo de surto psicótico. Ele foi parar em um abrigo. Não tinha documentos, nem provas de identidade, mas seu corpo carregava cicatrizes que não lembrava de ter. Uma marca circular no pulso esquerdo, semelhante ao símbolo do olho que viu na porta. Gustavo escrevia o tempo todo. Desenhava símbolos, fazia mapas do hospital do outro lado. Dizia que precisava achar a porta novamente, mas não conseguiu. Ela nunca mais apareceu. 2 anos depois, o hospital foi parcialmente reformado. Durante uma obra no 4º andar, os operários encontraram uma porta antiga, atrás de uma parede falsa. Uma porta de madeira escura com uma maçaneta dourada e o desenho de um olho no centro. Na noite seguinte, essa porta desapareceu. No lugar, apenas concreto liso. Câmeras de segurança falharam das 3h11 até 3h19. Gustavo nunca mais foi visto.